Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete Flix, essa série que fala um pouquinho sobre séries e muito mais desse universo audiovisual, fazendo algumas referências sobre alguns contextos aí da atualidade. E hoje a gente vai falar sobre a quarta parte de La Casa de Papel, que estreou ontem, no dia 4 de abril? Foi isso? Estreou ontem, dia 3 de abril, sexta-feira, hoje é sábado. Eu assisti de ontem pra hoje e vou comentar aqui pra vocês o que eu achei e algumas dicas e toques de audiovisual que eu vi durante a série que são muito legais pra você que curte esse meio. Nesse documentário que eles lançaram, eles falaram que A Casa de Papel foi uma grande conquista para eles. Porque assim, primeiro foi, como eu tinha falado aqui no vídeo de curiosidades, foi uma série que não tinha aquela pretensão de se tornar o que é. Lógico que todo projeto a gente tem uma pretensão de explodir, mas foi aquela coisa que se viralizou do nada. Como às vezes você grava um vídeo totalmente despretensioso e ele estoura. Foi o caso aqui de um vídeo do canal que eu falei sobre um iPhone, a suspeita de um vídeo do iPhone, e em um dia tinha 150 mil views. Então assim, a série foi a mesma coisa, ela foi lançada na Antena 3, com um orçamento mais reduzido. Muito bem, principalmente no começo da série, mas a segunda temporada foi caindo aos poucos. Foi murchando. Caiu pra metade. A audiência era cada vez menor. E aí começou a despencar. E despencar, e de repente, morreu. E aí, que era uma televisão que tinha uma audiência de 4 milhões e meio de ali, espectadores. E aí foi caindo da primeira para a segunda temporada, foi caindo, até praticamente decretaram o fim da série. E a partir do momento que a Netflix aceitou e colocou como um catálogo da Netflix, eles falaram assim, tá só como mais um, não foi feito nenhuma publicidade, nada. A Netflix colocou no catálogo internacional. Claro. Tava na Netflix, mas isso não significava nada. E aí os próprios atores começam a brincar que eles tinham uma merreca de seguidores no Instagram e começou a subir absurdamente. De repente, algo aconteceu. Eu não tinha quase nenhum seguidor e de repente tinha 15 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil. De repente, meio milhão de seguidores, 600, 700 mil. E aí eles próprios ficaram, peraí, tá tendo alguma coisa, o povo tá gostando, senão a gente não teria os nossos seguidores aumentados dessa forma. E aí eles falam justamente que isso se tornou muito importante e que na primeira e segunda temporada eles iam às ruas para gravar cenas ali mais externas e tinha meia dúzia de pessoas, curiosos e tal. E na terceira e agora a quarta, era praticamente impossível eles conseguirem gravar cenas externas. Tinham que fazer cordões de isolamento e mesmo assim às vezes as pessoas invadiam para tirar fotos e tal. Então realmente isso se tornou uma tendência mundial e muita gente começou a gostar da série de uma forma assim a atingir diversos públicos, músicas, paródias. A gente tem comemorações de futebol, enfim, uma série de coisas, inclusive coisas negativas, como assaltos de verdade, utilizando a roupa ali do Dali para fazer o assalto. Então teve um impacto mundial muito grande em todos os continentes. A Casa de Papel se tornou uma das séries referências da Netflix e que tem assim uma audiência como, se não é a maior em muita parte dos países, é uma das. Então a gente tem Brasil, Chile, Espanha como top ali de série mais vista naquele país. E eles tiveram nessa série, principalmente na terceira e quarta temporada, que eles passaram a ter muito mais incentivo e mais verba, eles passaram a ter muitas dificuldades. A começar, por exemplo, daquele túnel submerso que eles gravaram debaixo de uma piscina, num estúdio próprio lá em Londres, o melhor de cinegrafia aquática que se tem ali no Reino Unido. Eles foram gravar e aí eles começaram a ter problemas como, por exemplo, as barras de ouro eram de espuma, então debaixo d'água elas começaram a ficar achatadas com a pressão ali da água, então uma série de coisas que eles passaram a lidar. Então eles falaram que essa série foi uma grande dificuldade, tudo era no limite, cenas que só tinha, por exemplo, nas Filipinas, eles tinham 10 dias para gravar nas Filipinas e um dia para fazer uma cena de pôr do sol, tinha que ter o pôr do sol e tinha que ser naquela cena, não permitia erros. Então muitas coisas foram no limite e isso que causou nos personagens e também nos atores ali aquele impacto de adorar a série e fazer aquilo com gosto. E também a parte da equipe técnica mostrar que veio, porque na primeira e segunda temporada, que na verdade foi gravado de uma vez só, era um orçamento bem reduzido, praticamente todas as cenas eram feitas em estúdio e assim, tinham poucas cenas externas até por questão de verba. Mas nessa terceira e quarta eles enfrentaram uma série de outras coisas. Para de espremer espinha.
Porém, nessa terceira e quarta temporada, eles enfrentaram uma série de coisas que estavam ali presentes no dia a dia, lidar com questões de tempo, de chuva, enfim. A chuva de dinheiro, que foi uma das cenas da terceira temporada, da terceira parte também, foi algo que foi bem complexo de ser feito. Primeiro porque começou a chover no meio da cena e aquelas 3 milhões de notinhas impressas falsas, né, de euros, 50 euros, começaram a molhar e tudo mais. Eles tiveram dificuldade de jogar com um ventilador para cima, né, porque a cena era como se tivesse caído de um dirigível e aí eles utilizaram uns ventiladores desses de cinegrafia para jogar para cima e fazer aquelas cenas em contra-plongé. Porém, mesmo assim, fazendo com esses ventiladores, alguns ventiladores pararam de funcionar e aí eles tinham que catar tudo de novo porque o take não tinha ficado bom, aí chovia de novo, aí de repente abriu um céu azul e, ou seja, durante a cena tinha que parecer que aquilo aconteceu em 2 minutos e não pode ter mudança, o céu azul no momento, depois cinza e assim por diante. Uma outra coisa que eles enfrentaram é que devido a todas essas questões, aqueles painéis que ficam nos prédios de LED com publicidade, eles precisavam que ficassem verdes para eles poderem colocar e fazer o traqueamento e o chroma depois na pós-produção. Oda. Não colocaram o chroma. Não. As telas deviam ter um croma verde para acrescentar uma imagem do professor mais tarde. Então, só que, olha só, como eles demoraram tanto devido a esses imprevistos, acabou o tempo de contrato e começou a entrar umas publicidades. E tinha uns que estavam verdes, outros que estavam com publicidade. Então eles enfrentaram uma série de dificuldades ali, conseguiram 40 minutinhos extras para fazer as últimas cenas. Mas você vê ali um apreço da parte técnica e dos atores muito grande, parece que todo mundo cresceu muito junto. Desde a parte de produção, que a gente vê uma escalada muito visível da primeira até a quarta temporada. A gente vê assim uma cinegrafia muito mais bem produzida depois, cenas com mais ação, com um tipo de linguagem mais subjetiva, mais plano sequência, mais takes, uma maior qualidade ali de efeitos, de VFX, a parte de efeitos. Então a gente vê que a cada momento eles aprimoraram isso. Agora toma cuidado se você ainda não viu, alertinha de spoiler, porque a gente vai começar a entrar em algumas coisas que aconteceram nessa série. Mas antes, se você gosta de audiovisual, eu tenho uma dica para você. Produçãodevideo.com.br é um curso que a gente preparou para você, trazendo conteúdos na íntegra de como fazer uma boa produção audiovisual, cinematográfica, seja ela publicitária, enfim, a composição que você precisa fazer transmitindo através de um vídeo. Então, aproveita e entra lá. Fazendo um resumo dessa quarta temporada, a gente vê uma seguinte cronologia, começando com a questão da Nairobi. Ela termina a terceira temporada levando um tiro e aquele Nicholas morreu ou não. Então, a primeira coisa que tem que se decidir ali é como que vão solucionar isso. Aí tem um conflito entre a Tóquio, a Nairobi, que estava ali meio que anestesiada, mas ainda respondendo, e com o Palermo, justamente falando que se deveria levar ela até a polícia para uma ajuda médica ou se eles iam resolver por ali. A Nairobi queria morrer dignamente ou tentar sobreviver e ela achava que ali presente naquele lugar ela ia morrer. Então ela pediu para ir com a polícia. Porém, aí teve uma intervenção dos amigos falando, não, se ela for para a polícia ela vai morrer na cadeia e assim por diante, ou vão matar ela, viu o que fizeram com o Rio e não sei o quê. E aí acabaram decidindo operar ela ali mesmo. O governador tinha um conhecimento de medicina e juntamente com uma transmissão dos caras que estavam lá ajudando os cazaquistaneses, afeganistaneses, não sei de onde que era. Enfim, os caras que ajudavam um professor lá de um país do Oriente Médio, eles começaram uma transmissão para justamente compor ali durante a cirurgia. Depois dessa composição, a narrativa ela vai seguindo uma linha muito mais sintética ali com a jornada do herói, ou seja, os heróis estão tomando o contexto e conseguindo conduzir a história em vitória até que começa uma reviravolta. Quando o Palermo perde essa liderança, ele tem que demonstrar perante a Tóquio ali que ele sempre afirmou que não assumia perder a liderança. Ele era obsessivo por liderança. Então, quando ele perde a liderança, né, do grupo ali, ele se sente muito exaltado e aí ele quer retomar isso a qualquer custo e ele começa a atrair a confiança dos demais ali do grupo para tentar ir para fora. E quando ele tenta ir para fora, ele coloca 2 minas explosivas, falando que se eles tentassem impedir ele ia explodir tudo, e não, o Helsinki vai lá, dá um abraço nele e eles conseguem trazê-lo de volta. Porém, né, depois disso tudo, eles deixam ele amarrado, não podiam esquecer isso que ele fez, e aí ele começa a se revoltar porque ele estava naquela posição, ele era o líder do grupo em campo e ele deixou de ser. E aí nesse momento,
Enquanto isso, ele começou a estimular um dos seguranças do governador que tinha ficado lá como refém, que não saiu, que era o César Gandia, para tentar soltar. Ele ensina ele a deslocar o dedo para tirar a algema e aí que começa todo ali a explosão dentro daquele contexto. Precisava ter alguma coisa para apimentar, eles não podiam ficar lá produzindo ourinho e beleza, a polícia tentava entrar, não conseguia e assim por diante. Dando uma resumida, a partir desse momento o Gandia começa a se tornar um cara ali de conflito dentro da série, que vai gerar uma série aí de empecilhos e desacordos, porque eles não sabem onde ele está, ele conhece as instalações, ele era o líder da segurança do governador, então ele tem uma sala secreta, onde lá ele consegue se comunicar com o mundo exterior, e nessa sala secreta, que tem 70 centímetros de concreto ali, ele tenta manter o segredo e vendo todo mundo e ninguém sabendo onde ele estava, e assim ele foi tentando pegar um por um. Quando ele sai em busca ali, a caçada atrás dele, aí ele sobe para tentar sufocar a Nairobi, porque ela estava lá ainda, estava melhorando e tal, já estava reagindo aos antibióticos e tudo mais, porém ela estava lá numa pseudo sala de cirurgia ali, e nisso ele tenta sufocar ela com uma almofada, só que nisso ela reage dando espetadas de agulha nele, e chega atacando ele, até que aquela refém que estava cuidando dela tenta atacar ele para ajudar a Nairobi ali em questão. Ele sai correndo por ali e começa uma caçada atrás do Gandia. A gente tem uma cena onde o Helsinki tá indo assim, ele tá escondido na biblioteca e ele joga uma corda e tenta enforcar o Helsinki. A Tóquio vai lá, tenta erguer ele para ele não morrer asfixiado, chama o Bogotá segura, ela sobe lá e corta, porém Gandia ainda está à solta, né? E aí ele fica desaparecido naquele contexto todo até que o professor descobre que ele tem uma sala de comando e essa sala de comando ele tá vendo tudo e controlando tudo. E nesse momento a Tóquio é golpeada pelo Gandia, ela não consegue explicar para os outros amigos que ele tem essa sala de controle e aí ele a pega como refém. E aí nesse momento o Palermo começa a se convencer justamente que tinha feito a coisa errada, o professor chama ele, traz ele de novo para a liderança e aí ele volta pro time dos mocinhos, mas ainda continua a caçada atrás do Gandia, né? Ele sobe por um duto de ar que fica escondido ali dentro da sala e ele atinge a sala onde está a Nairobi sozinha. E aí ele começa a pegar ela como refém, judiar dela, dar umas porradas nela, enfim. Leva ela para um banheiro onde começa toda a cena principal, que é ali a trama que deixa ela como refém. Aí no final dessa questão, eles ficam na dúvida se entra ou não entra, acabaram cedendo e deixando o Gandia sair com ela e ele prometendo que ia deixar ela viva. Só que nesse contexto é lógico que ele não ia deixar, porque ele sempre falou 3 vezes que ele ia matar ela. E aí nesse contexto ele dá um tiro na testa dela e ela morre, e acaba que é um momento de impacto ali, é um pico que a jornada do herói dessa história, ela chega naquele segundo degrau que os personagens vê a narrativa indo por água abaixo, o plano indo por água abaixo, e aí tem uma retomada com o segundo plano que o professor faz justamente para resgatar Lisboa e assumir o controle novamente da situação. Então a gente tem esses 2 grandes picos, quando o Gandia se solta, né, o Palermo se revolta, a gente tem esse pico negativo, e logo em seguida, quando ele se torna, o Gandia pega e mata a Nairobi, se torna 2 pontos negativos. E a gente tem grandes ápices que são quando a Nairobi não morre no começo, quando a Lisboa é solta e quando eles expõem que a polícia está fazendo coisas totalmente ilícitas, como a tortura do Rio, como outras coisas que eles descobrem ali, colocam na mídia, e aí meio que todo mundo começa a torcer para os vilões, né? para os bandidos. Então a gente tem grandes pontos ali de ascensão e é terminar dessa forma, né? Até que a Sierra surpreende o professor ali no seu QG e deixa ele impossibilitado e acaba e joga para uma 5ª temporada. Então a gente tem cenas e picos assim de tensão ao longo, são 8 episódios, né, compostos aí mais ou menos, se você for somar, vai dar aproximadamente 5, 6 horas de conteúdo, não é tanta coisa assim. Então aconteceu bastante coisa nessa temporada, eu achei que eles utilizaram assim, com força a questão de armamento, de elementos, e principalmente a iconografia da série, ela tá muito legal, tons cinzas e palhetas cinzas e amarelas no contexto de cenário, e eles em vermelho representando ali pontos de traição, de amor e de tensão durante a cena, é o que eles frisam bastante nesse contexto. Desde maquiagens relacionadas a, por exemplo, o pessoal que se machucou e tudo mais, inclusive o ator que faz o personagem, o Arturo, né, o Arturito, ele fala que numa das cenas lá na primeira temporada que ele foi levar um ponto, quando ele levou um tiro, ele levou um ponto, era pra ser naquela massinha da maquiagem, porém passaram a agulha por dentro dele e ele estava sentindo dor de verdade. Então, essa questão da maquiagem foi uma coisa que também evoluiu. Até quando ele foi no banheiro lá,
Que ele não esperava e foi quando ele descobriu também. O quê? Que ele tava com ponto. Isso, que ele tava com uma linha enfiada. Não, ele sabia que tinha doído, mas ele pensou que fazia parte ali da cena, a pressão que tava fazendo, mas tinham enfiado realmente o ponto ali dentro dele. Uma outra coisa também muito legal que a gente percebe nessa quarta temporada, agora falando mais especificamente dessa quarta temporada. Os itens que foram adicionados, lógico, tendo verba você consegue fazer muita coisa. Os blindados, os veículos da polícia, helicópteros militares, cenas de acidentes com carros sendo destruídos, carros de polícia pra lá e pra cá, motos, enfim, a gente tem uma infinidade ali, o que o dinheiro não faz numa produção. Quando você tem, você consegue pôr isso muito mais presente e fica muito mais legal. Viagens, né? A terceira temporada foi cravada de viagens, porque demonstrou os lugares onde os personagens tinham ido. Então, realmente, aquilo foi gravado nos lugares. E a Lisboa, em alguns momentos, ela falou que na primeira temporada eles até se cansavam um pouco de ficar só em estúdio, porque eles estavam supondo que eles estavam em Lisboa, por exemplo, e não estavam, era tudo croma. E aí a gente tem uma presença dos lugares mesmo, daquele pôr do sol, das cenas gravadas num navio realmente, de quando eles se libertaram da Casa da Moeda da Espanha, enfim, a gente tem fatos que estão acontecendo com mais sinceridade e realidade. E o VFX foi só colocado para inserir ali croma em cenas que precisava e tal, mas quase tudo era feito realmente como você estava vendo. E depois, lógico, uma parte de color para deixar aquilo na temperatura que eles gostariam. Nessa temporada a gente teve dois grandes fatos aí que eu acredito que sensibilizou o público inicialmente. Uma dessas coisas que o pessoal não gostou, primeiro grande spoiler, a morte da Nairobi. Isso foi uma coisa que sensibilizou boa parte do público, a Isa até chorou, né? Chorei. Tava chorando? Você ficou tristinha? Oi? Porque as pessoas esperam que ela vai morrer do tiro que ela levou logo no começo. Só que ela se recupera e nosso querido amigo César, pá, meu xará, dá um tiro na testa dela. Depois de umas cenas mentirosas, né? Porque umas 8 pessoas atirando no Gandia, né? O César Gandia, o vilão dessa temporada. Cara, ele não morria, ele dava cambalhotas, levava tiros no seu colete, mas não morria. E ele acertava todo mundo. Então, assim, foi cravado de efeitos especiais e de muitos tiros nessa temporada. Então, assim, eu acho que tem uma questão um pouco mentirosa na composição desse. Lógico que tinha que ter uma trajetória e tudo mais, mas ninguém sobreviveria a 340 mil tiros vindo de tudo quanto é lado e na direção dele, sabe? Posicionados em locais diferentes. Ele consegue sair daquilo, vai lá, consegue colocar ela em custódia ali como sua refém, e aí no final ele dá um tiro nela e acaba dando aquele choque em todos os personagens e o público que estava ali assistindo. E o segundo grande fato é quando a Sierra, né, a nossa querida amiga Zulema, para quem assiste Vis a Vis, chega ali no último episódio, no último minuto, e encontra o lugarzinho onde o professor estava montando ali o seu cérebro de operações, o seu QG, e aí ela surpreende ele mostrando a arma para ele, e eles têm aquela jornada do herói que no final tá todo mundo comemorando e tal, e é surpreendido com nossa querida amiga Sierra deixando ele ali impossibilitado e jogando para uma quinta temporada. Ninguém imaginava que ia ter uma quinta temporada, mas pelo visto está rendendo um impacto mundial muito grande, e é lógico, né, que eles não iam deixar de fora jogar isso para uma quinta temporada com outro contexto. Eu só acho o seguinte, se eles empurrarem, lógico, tem que tirar os personagens daquela situação, como foi na segunda temporada tirando para a terceira, só que eu acho que eles não devem mais continuar com outro roubo, um outro esquema. Eu acho que isso já está saturando um pouco, sabe? As pessoas estão um pouco cansadas de ver eles ali dentro de algum lugar, de um banco, por mais que o contexto e a história seja legal, sempre tem um refém que se rebela, e aí tenta atirar, e ou é a polícia tentando entrar. Eu acho que isso já tá um pouco assim, over. Ah, sim. E tipo, eles têm que acabar agora na quinta temporada se encerrando isso. Quem vai sobreviver, quem não vai, como eles vão sair, quem vai sair de lá, vai ser preso ou não vai. Em Vis a Vis a gente tem aquela conclusão com as duas ali dando uma ideia que elas viraram grandes rainhas do crime, né? A Macarena e a Zulema, e aí eles terminam em ápices. E falando que é o mesmo diretor ali de Vis a Vis e de A Casa de Papel, eu acredito que vai se acabar numa quinta temporada, numa sexta, enfim. Eles vão acabar no auge, como líderes da resistência que foram contra o governo e conseguiram se sair. Eu acho que eles vão, inclusive, sair como
heróis nacionais e ter um perdão, vamos supor, porque eles vão descobrir tantos podres do governo que talvez vai ter um perdão nacional em relação a... Sabe igual Velozes e Furiosos, quando no final eles são inocentados e são retirados todas as acusações deles porque eles fizeram bem nacional? Eu acho que vai seguir mais ou menos essa linha. Eu acho que essa grande sacada de você mostrar, talvez você tá mostrando o outro lado, né? Você tá mostrando muito mais podres da polícia do que talvez maldades que eles estejam fazendo. Até porque eles não maltratam tantos reféns assim, com exceção do Arthurito, né, que apanha em todas as temporadas, mas também ele é um babaca, cá entre nós, né, ele é o elemento ácido dessa série que todo mundo tem vontade de dar porrada. A gente tem ali personalidades que são completamente diferentes, a impulsividade da Tóquio com a violência do Denver e ser explosivo. Aí você tem um lado que eu acho assim, o Moscou saiu de cena, né, com a morte dele, mas o Bogotá tem um pouco desse lado mais paisão, tranquilo, que tem que pensar e tudo mais. Eu acho que cada elemento, né, cada pessoa ali dentro tem uma qualidade e ela tem que ser vista dentro da composição da equipe. Inclusive, uma das questões que os atores e os diretores falaram nesse documentário é que eles queriam trazer uma veracidade para a cena. O que você normalmente enfrentaria de dificuldade na realidade, se você tentar fazer aquilo, teria que parecer também na série. Eu acho que isso foge um pouquinho quando entra na questão dos tiros, como o do Gandia, que com certeza ele teria sido atingido e não conseguiria jogar a Nairobi em um lugar e tal, ele seria encurralado. São tipo 8 pessoas, 7 pessoas contra um cara, sabe? E todos estão armados, então eu acho que forçou um pouquinho a barra nesse quesito. Mas de resto, a gente vê realmente uma veracidade, o tempo de conseguir cortar um negócio, de furar um túnel e assim por diante. Achei uma sacada genial aquela cena, o último plano do professor ali para libertar Lisboa, a troca, fazer a parede fictícia para conseguir esconder ali os personagens em questão e fazer a troca e tirar ela em liberdade, tirar da custódia da polícia. Essas cenas eu achei muito fantástica, a forma como elas foram abordadas e os pontos de inteligência que os roteiristas põem. Tipo assim, o professor nada mais é do que um trabalho de grandes roteiristas pensando em um plano para libertar ali. Eu acho que essa composição, sabe, que faz o professor o grande gênio e dá um baile em todo mundo ao mesmo tempo, faz uma composição num roteiro de uma forma muito harmoniosa, que a polícia ela fica assim, sabe, sem saber por onde correr. Aquela refém que a gente tinha comentado no último vídeo de curiosidades, a Belén Cuesta, né, a atriz, ela teve um papel fundamental, lógico que ela nem ia ficar de fora, ela é uma irmã do Denver, que é transexual, e ela passa a ajudar o grupo como uma refém infiltrada, que nem nós sabíamos, a gente descobriu isso a partir dessa temporada. E ela tem um papel importante ali quando o Arthurito queria se rebelar e pegou a arma do Matias, que era um cara que estava cuidando ali dos reféns, e ela assume e justamente dá um tiro na perna do Arthurito. E tem um papel importante que faz o grupo não perder as estribeiras ali naquele meio daquele caos que já estava com a questão do Gandia. Então, numa composição geral, eu acredito que essa série, falando de cinegrafia, ela segue uma direção de fotografia mais voltada a uma linhagem americana, porém com algumas sutilezas europeias e francesas na sua composição de produção. Eu acho que a Espanha deu um grande passo na questão cinematográfica, falando dos últimos anos. Ela se tornou assim uma referência e tem trazido muita linguagem subjetiva em primeira pessoa, a visão mais atormentada de alguns personagens que estavam ali em momentos de aflição. Então a gente tem esses dois pontos que a gente tem que pensar também como uma evolução para o meio cinematográfico espanhol. Bom, eu acredito que é isso. Foi mais um review falando sobre a minha impressão, falando um pouquinho sobre as técnicas de cinegrafia abordadas nessa série e com alguns trechos do making of que eu achei sensacional, que eles lançaram junto com a 4ª temporada e foi muito bem abordado, muito bem feito. As dificuldades que a série enfrentou, como eles corrigiram problemas e imperfeições, eu acho que isso ficou muito bem claro e muito legal na produção nessa 4ª temporada de Casa de Papel. Se você gosta de produção de vídeo, se interessa pela coisa, leva jeito pra coisa, a gente tem um curso de produção audiovisual que foi lançado recentemente, que é o produçãodevideo.com.br. Lá eu dou um curso completo dando técnicas de como você pode produzir um conteúdo, desde a parte de preparação e roteiro até a parte de execução e pós-finalizando. Então, dando dicas e toques sobre o universo da produção audiovisual e todas as entrelinhas que existem nessa profissão. Tá bom, gente? Se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo, gente. Tchau!